os meninos estão de volta aqui. Deixa eu começar com o Edson. Edson, gostaste da resposta para ti aí, bem colocada, pergunta sobre o setor defensivo do Leão? Bom, Alessandro, antes de responder essa pergunta aí, né, eu acho que quando a gente fala do sistema defensivo do esporte, vem sofrendo críticas desde a temporada passada, e de fato o esporte chegou aí a sofrer 42 gols na temporada e é um número muito alto, né, para aquilo que o esporte vem fazendo dentro de campo, né. Claro que na pergunta que o Antônio fez, eu acho que não é a pergunta que o torcedor do esporte gostaria de ouvir, né? Visto que esse sistema defensivo com 3 zagueiros, ao qual ele fez essa mudança, essa modificação, onde o seu antecessor ele atuava com 2 zagueiros, né? Mas é algo que realmente assim não vem funcionando. Mas quando a gente fala que não vem funcionando, Alessandro, a gente não pode falar nem muito da questão tática, né? Eu sempre tive essa curiosidade de ver o esporte atuar taticamente com 3 zagueiros, mas sim as peças que o esporte tem hoje no seu elenco. Porque o esporte hoje tem um Antônio Carlos que muito criticado, que não mostrou para que veio. A gente tem hoje o Chico, que tem uma oscilação e é algo que a gente já vem pontuando aqui desde o início da temporada. E o Lucas Cunha, que ainda não desembarcou no Recife, né, que muito se esperava desse atleta. Então o problema hoje, na minha opinião, não está no esquema tático, mas sim nas peças que o esporte precisa urgentemente no mercado, aproveitar essa parada que vai ter a abertura da janela e contratar peças que de fato encaixem e modifiquem esse cenário ali do sistema defensivo do esporte. Mas eu queria trazer aqui a fazer uma menção que este momento ruim em que o esporte hoje está vivenciando, isso é algo que eu comentava com os amigos, com os colegas de imprensa antes mesmo da bola rolar, que esse momento ruim, isso é algo que a gente já vinha falando lá atrás, né, no início da temporada, onde por diversas vezes aqui nas nossas transmissões eu pontuava que o esporte precisava se reforçar tanto no sistema defensivo como nas laterais, quanto no miolo de zaga, quanto também nos pontas, porque o Carlos Alberto não rendeu, o Matheus Alexandre que chegou ali no lado direito também não rendeu, o Igor Carlinhos também não vem bem, o Dalbert também não vem. Então, assim, é algo que hoje o esporte necessita ir em busca, né, de reforçar, na verdade, esses setores de campo, né? Esses setores de campo, porque se não conseguir trazer reforços que cheguem e que de fato mudem esse cenário, dificilmente o esporte vai permanecer na Série A para o ano de 2026. Pois é, deixa então eu continuar aqui para a gente conversar também sobre a coletiva. O setor defensivo, ele falou que evoluiu, e eu vou aproveitar, já que eu estava falando desse sentido. Então, a escalação me surpreendeu necessariamente, porque, primeiro, o esporte não vem treinando. Aliás, está treinando agora, acredito, né? A gente não teve acesso, mas isso requer muito tempo, por mais que alguns achem. E a gente não está falando aqui da questão de 3 zagueiros é defensivo, ou é ofensivo, não é. Claro que necessariamente não é. Mas quando você coloca um Sérgio Oliveira e um Lucas Lima, você tem que fechar aquele meio de campo de uma forma mais sustentável. O que é sustentável? Zé Lucas sozinho, expor o garoto, que inclusive eu acho que não tem essa envergadura toda ainda, basta uma bobeira para o torcedor começar talvez não, porque tá por vender, aquela coisa toda, sabe que é a salvação, mas eu não duvido, eu não correria esse risco. Então eu iria com o Rivera e iria com o Zé Lucas. Como eu estava falando antes da coletiva, o Sérgio Oliveira revezou com o Zé Lucas, fazendo ali, no caso, o segundo, né? O segundo volante, eles revezaram. Sérgio Oliveira seria esse cara para fazer esse tipo de trabalho? Eu acho que necessariamente não. Em seguida, eu não vou nem falar dos minutos, a bola na trave, aqui, ali, acolá, porque o meu querido Anderson falou com muita propriedade, mas o Sport vai para cima, né, numa volúpia muito grande, mas as poucas bolas que foram na área do Sport, as poucas bolas, eu tinha falado aqui, 2 cabeceios do primeiro tempo, pularam só. Uma bola, uma delas, inclusive, não deu em nada, mas, aliás, as duas, mas você via necessariamente a fragilidade. O meio de campo, e claro, eu não estou botando agora a culpa só no setor defensivo, o zagueiro, estou botando também aqui, falando, né, não é nem botando a culpa do empate,
Eu estou falando assim no geral, em termos de marcação, porque você sobrecarrega os caras também. A gente já tem um time que não vinha treinando, começa a treinar, mas ainda tem que ter entrosamento. Tira o melhor zagueiro e coloca Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Não coloca Rivera na posição, só coloca um garoto fazendo revezamento com Sérgio Oliveira. Então alguma coisa vai dar de ruim. E deu. O Inter, que começa com essa pressão do Sport, e depois ele equilibra. Mas até esse equilíbrio, ele começa a chutar. Ele tem facilidades em chutar. Ele tem facilidade nas poucas bolas de cabeça. Então, a gente sente que do meio para trás houve este desequilíbrio. Mas tem que ter paciência, a zaga, etc, etc. Beleza. Mas quando eu vou ver quem ele escalou, como eu vou ter paciência? Né? Inclusive, paciência deve treinar na próxima semana, agora que vem. A gente falou em primeira mão para vocês, tá? Alessandro, treinar com o grupo. Fala, meu querido. Assim, é uma coisa assim, é uma coisa tão imbecil isso que ele tá fazendo, que, cara, realmente é burro, né? Porque assim, se eu tô numa situação, se eu chego num clube, porque eu tenho que analisar, que eu vou analisar o que é que tá acontecendo, se é falta de gol, se é muito gol do adversário, se a forma defensiva tá errada. Tu não pode mudar. Ele pegou um carro andando, ele tem que trocar o pneu com o carro andando. Ele não só troca os pneus, não. Ele troca pneu, ele tira pastilha de freio, ele tira amortecedor, ele tira tudo. Ele tira tudo de uma coisa que não pode ser mudada tudo de uma vez, porque não pode ser mudada de uma vez só, radicalmente, para mudar uma coisa, para começar a se adaptar. Tá errado. Tá errado. Além de não treinar com competência, porque é muito mal treinado, muda totalmente o esquema defensivo do time e não treina com competência e o professor tem que ter paciência para esperar, fazer, voltar, começar, analisar o que ele quer e tal. E ele passou a coletiva rindo. Eu acho que a gente ganhou de 8-0 hoje e foi um negócio espetacular o que ele fez hoje. É brincadeira, cara, um negócio desse, assim. É um negócio que chega ou ele é imbecil, com todo o respeito do mundo, ou ele se faz de doido. Porra. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu voltar para cá, então, e interrompam quando acharem necessário. Vou fechar aqui o microfone do Anderson, tá? Um minutinho aqui. Então, como eu estava dizendo, o Sport termina o primeiro tempo de forma reativa, porque há uma evolução do Internacional de Porto Alegre. Diga-se passagem, é o time B do Internacional de Porto Alegre, tá? Então, só para ter. Entramos com o nosso melhor contra um time B e não conseguimos vencer. Alessandro, mas não é comparação. Eu tô só, se bem que dá para comparar, mas eu tô colocando só para a gente ter um basilamento, né? Basilar aí a questão do trabalho até então a respeito do time. Então, tinha essa facilidade de cruzamento na área também. E teve uma bola de letra no segundo tempo, que aquela bola se entra, pelo amor de Deus, fecha tudo. Sérgio Oliveira, aos 19 minutos da segunda etapa, dá um chute cruzado importante. Vamos lá, só para findar aqui também dessa outra realidade. Finalizações. Bora falar de ataque também? O ataque foi bom? Como é que foi essa história? Já que no primeiro tempo foi para cima. Cara, o Pablo só deu uma cabeçada no jogo todo, que foi aos 45 minutos. É tanto que finalizações, 16 para o Inter até os 20 minutos contra 6 do Sport. Então veja como foi o retrato, né, dessa situação aí de ataque. Quem vai colocar no ataque? Aí eu olho para o banco, tá Arthur. Vou ter que improvisar alguém. Por quê? Acredito que o Pablo não tem reserva, consequentemente não tem sombra, não tem cobrança, vai tu mesmo. E tudo que você não tem, né, na grande maioria das vezes, que tem gente que também não precisa ter sombra, nem ninguém na concorrência. Mas tudo que você vê na grande maioria que não tem essa concorrência, ele cai, tem esse tipo de situação. Há algumas substituições, se eu não estiver muito enganado aqui, entre 25 e 30 minutos, o técnico do Sport coloca Duqueiroz. Eu digo, pronto, empate é bom para ele. Foi o que eu imaginei na minha cabeça. Duqueiroz entrando, vai marcar. Consequentemente, ele está já esperando que o empate seja um resultado excelente contra o time B dentro de casa. Né? Então, ele tira o Barleta
que até então, o único que chutava com mais propriedade dentro do contexto lá do terceiro terço, e também sai o Sérgio Oliveira, né, que é, para mim, se não o melhor, um dos melhores nessa partida que eu posso destacar. Ele coloca o Romarinho, aí em seguida ele coloca o Romarinho, aí eu fico com minha cabeça confusa, porque uma coisa, gente, é a gente raciocinar com pessoas que estão no mesmo padrão de conhecimento. E eu acho que o Antônio ainda não está com o mesmo padrão de conhecimento do torcedor da arquibancada, da Crônica Desportiva Pernambucana, porque ele coloca o Romarinho, aí eu fico imaginando, Romarinho é o cara do chute agora. E Romarinho, quando na vida dele foi o cara de chute, de finalização? Então, eu fiquei com a percepção, passando a bola para ti, Valdo, de que ele tirou o Barleta, se arrependeu, foi chamado de burro pela saída do Barleta, e eu digo agora eu vou corrigir com o Romarinho. E Romarinho não é esse cara atacante para chutar as bolas. Todo mundo sabe. Então, Evaldo, como é que eu vou imaginar? Porque eu estou vendo falta de informação, né? E seria normal, mas ele não é um estudioso, ele não é um técnico, ele não topou a parada, então ele tem que conhecer as peças do esporte, as fraquezas principalmente, para poder colocar em campo o melhor. E ele não tem colocado o melhor. Eu não posso imaginar que 3 zagueiros, que agora com ele começa a treinar, que vai ser um time bem interessante. Por quê? Porque ele está tirando o melhor zagueiro do esporte. Eu não posso imaginar que no ataque a gente possa imaginar que tira o Barleta e coloca o Romarinho. A não ser que eu não sei se foi isso e não vi, não estou vendo ainda e nem vi o Barleta mancando, machucado, coisa que o valha. E Sérgio Oliveira e o Barleta, se não estão fisicamente bem estão com esse peso até então, aí, meu amigo, a gente está lascado, porque aí confirma-se que ele quer o empate dentro da Ilha do Retiro, acha interessante esse empate, o que não era. Porra, eu tô na lanterna, não venci uma, tô dentro de casa. O torcedor, que parabéns para a torcida rubro-negra. Parabéns para a torcida rubro-negra, porque foi um número de você se arrepiar com essa quantidade de gente que foi para lá. Parabéns para o trabalho também que colocaram os ex-jogadores falando para ir. Agora, e que continue. Ninguém está fazendo discurso aqui para diminuir essa volúpia não da torcida, não. Porque a torcida é a única que não pode abandonar. Tem que ir lá forçar. Agora, fiquei com essa, Ivaldo, de que Romarinho entra para corrigir, até porque ele foi chamado de burro pela arquibancada pela saída do Barleta, que até então era o que mais desenvolvia, era o que mais chutava, finalizava, corria, recebia bola, e o Sérgio Oliveira, que para mim foi o melhor em campo. Então ele tira. Qual a tua visão a respeito desse, não só esse comentário, como também dessas substituições do técnico Antônio Oliveira? A mesma confusão que a sua cabeça teve. Como é que eu estou perdendo o jogo, né? Porque eu estou perdendo o jogo jogando com o time B do Internacional em casa, precisando vencer, precisando realmente reagir à situação. Eu tiro o Sérgio Oliveira e boto Duqueiroz e boto Tito Ortiz. Ele botou também o Tito Ortiz, né? Ele botou o Tito Ortiz e Duqueiroz. Eu tive um pensamento com você, ele quer empatar o jogo dentro de casa. Primeiro, Duqueiroz, tudo bem que o Duqueiroz é um cara que realmente faz o poder mais de marcação do que o Zé Lucas, por exemplo. Até por questão física, por questão de ter jogado uma Série A, enfim, por todas as situações. Sim. Não tem nem de longe a qualidade do Zé Lucas, né? Foi aquele reforço que a gente falou de inicial, né? Que você colocaria o Rivera, por exemplo, né? Ele foi fazer isso aí, sendo que ele fez isso aí quando estava 1-1. Ele fez isso e colocou o Tito Ortiz, que não tem comprometimento nenhum no jogo. Como a gente viu no jogo passado do Ceará. Que ele fez, a gente discutiu aqui várias vezes, aquela bola que ele jogou para Lucas Lima, na bola do escanteio. Né? Parece que faz, nunca vi um negócio daquele. Nem para Mirim é uma bola daquela. Né? Então, assim, eu tenho que ganhar o jogo, pô. Eu tenho que ganhar o jogo. Aí, justamente como você falou, ele colocou o Romarinho, porque ele foi cobrado. Como é que ele disse que é tão estudioso, que analisou tanto, que viu tanto, ele não conhece as peças que tem? Para mim, é muito fácil. Pode não ter tanta qualidade, mas é fácil montar o time do Sport. É fácil montar o time do Sport. Ele analisou, ele é tão analista assim, né? Ele gosta tanto de analisar, gosta tanto de ser tão estudioso. E por que não entende o time que tem? Como é que eu estou precisando vencer? Como é que eu tenho um Atêncio
que não tem oportunidade de jogar, porque eu não sei. Eu acho que ele nem sabe que a Atencio está no elenco, cara. Porque, pelo amor de Deus, a de bola, revelação da Argentina, no banco não entra. Exatamente. Onde é que eu tenho um Atencio, que é a revelação da Argentina, que hoje é o melhor futebol do mundo, né, por ser campeão do mundo atualmente. Tem um cara que é revelação lá. Eu trago o cara e o cara não joga. E joga Carlos Alberto, por exemplo, como foi o jogo passado. Por que isso? Que loucura é essa? Porque eu tenho, como a gente falou da zaga, eu tenho o João Silva e não jogo o João Silva porque foi o melhor zagueiro que estava se jogando. Eu tenho uma volância com o Zé Lucas e Rivera, que dá uma qualidade de passe que tem o Rivera, o próprio Zé Lucas também, que é mais ofensivo. É um volante, mas é um volante com muita qualidade. Aí eu jogo a responsabilidade em cima das costas do menino para marcar. Então, assim, monta errado, escala errado, troca errado. Eu tiro o melhor jogador que tinha, que era o Barleta, com mais incisivo, por ser mais agudo, por estar chutando mais em gol. E eu tiro o cara e boto Duqueiroz e Tito Ortiz. Basicamente. Aí tira o Sérgio Oliveira, que estava construindo bem as jogadas, que hoje ele quis jogar, né? Porque não foi só importante na questão de toque de bola, foi importante também porque ele marcou, correu. Ele quis correr hoje. Né? Né? Como também, para mim, não sei se faz propositalmente, eu espero que não. Né? Sabia que estava pendurado. Aí teve aquele problema lá com o jogador, acho que foi o próprio Barleta que estava no chão, que o Internacional não jogou a bola para fora. Ele foi peitar a arbitragem sabendo que ia tomar cartão. Já não vai para o jogo do Mirassol. Como é que eu tô? Eu sei que o time precisa de mim, pô. Eu sou um jogador importante dentro do time. Eu sei que eu estou pendurado, eu sei que eu não posso peitar, que eu vou tomar cartão. Por que fazer isso? Entende? Então, assim, são certas situações que dentro de tantos problemas que há, Alessandro, e até isso o cara fica, a pessoa fica realmente duvidando de algumas situações. Entende? E assim, trocas erradas. Como é que eu estou perdendo o jogo? Porque eu estou perdendo o jogo dentro de casa, jogando com o time internacional, precisando vencer, não venci nenhum no campeonato, e boto 2 volantes para jogar. Eu não reforço o meu ataque para jogar. Eu tenho um Atencio para jogar. O próprio Romarinho que ele colocou, mesmo mal, mas tinha um Romarinho que ele colocou depois que foi chamado de burro, mais uma vez. Né? O grande estudioso, Antônio Oliveira, né? Mais uma vez chamado de burro. Aí ele colocou para fazer aquele Agamenon, como a gente fala popularmente. Né? Então, assim, eu não sei para onde esse estudo todo dele, que ele não conhecia o elenco que ele tem. É brincadeira isso, assim. Realmente é um negócio absurdo. Deixa eu ver aqui. Parece que a assessoria de comunicação mandou uma mensagem. Não. É outra situação aqui. Deixa eu ver se mandou o horário, a apresentação dos jogadores ou coisa que o falha. Vamos lá. Deixa eu agora lascou aqui. Não. Peraí. Não. É a coletiva que eles estão mandando o material oficial. Obrigado aí para a assessoria de comunicação. Cara, a tabela de classificação agora, né? A gente está vendo os lances aí. Essa entrada criminosa, né? Enfim. E ainda estava dizendo que não foi nada. Em relação a não, até isso, a arbitragem também, que é outra situação, até tão horrível assim, o próprio Antônio Oliveira, como ele monta o time, como ele escala, como ele troca, que até esquecendo da própria arbitragem, que foi uma negação hoje. Quantas faltas o árbitro não deu para o Sport dar para o Internacional? Uma jogada, o pênalti, que foi pênalti no começo do jogo, que ele cabeceou, bateu a bola, braçava aberto. Se fosse contra o Sport, era pênalti, claro. Da coletiva de imprensa, o que é que tu destaca das respostas do técnico Antônio Oliveira? Alessandro, veja, é a mesma coisa. E hoje ele estava até rindo, né? Ele ri também, né? Ele ri também. Além das mesmas respostas que ele tem, quer trabalhar, que não sei o quê, que hoje estava feliz com a intensidade. O time foi intenso uns 6 minutos.